Começa agora o quarto episódio do Comunica Podcast. Eu sou José Luiz. E eu sou o Antônio Toffoli. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial. Mas antes, eu queria agradecer ao seu Márcio, que é o nosso coordenador do projeto. Queria agradecer à reitoria da Uniderp e ao Bruno, nosso editor, pois sem eles nada disso seria possível. E Antônio, quem é nosso convidado de hoje? Bom, José, hoje pela primeira vez nessa temporada do podcast, nós temos uma mulher que vai ser entrevistada, formada em geografia, pós-graduada em marketing, atuando há mais de 10 anos na área de comunicação, marketing, estratégias de comercialização também, na empresa que atualmente ela atua, que é a Financial, a primeira imobiliária do estado de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, boa noite, meninos. Bom, Thaís, fala um pouquinho, brevemente, assim, pra gente ter uma leve introdução da sua carreira na área de comunicação. Como foi chegar a se encontrar, nossa, eu quero fazer parte de marketing, de ser uma comunicadora? Bom, eu acredito que eu era já comunicadora antes mesmo de ser graduada, né? Então, vocês mencionaram ali que eu sou graduada em geografia, sim, fui cientista, né? Fiz todo um trabalho de pesquisa, de campo, e eu sempre me vi destinada ali com talento para a comunicação. Então, eu já falava que eu era marqueteira de trincheira, digamos assim, porque eu ainda não era graduada na área, mas já atuava. Tudo que eu ia fazer, eu sempre conseguia ali envolver as pessoas conduzindo para a área da comunicação. Então, depois, quando eu tive a oportunidade de entrar na graduação de marketing, para mim foi uma realização, porque eu concretizei tudo aquilo que eu já exercia, né? Que eu já atuava. Cara, eu penso muito isso. Eu não sei você, José, mas quando a gente faz parte da comunicação, ela vem com a gente, né? Sim. Desde sempre a gente tá pensando em falar, comunicar, querer compartilhar informações, de alguma forma, qual ela for, né? Então, comigo, eu sempre fui muito tímido e depois de muitos tempos gostando dessa questão da comunicação, que eu fui pegar preço por isso. Mas eu sempre fui muito comunicativo. Por mais que eu tinha pânico de palco, sempre tive a questão da comunicação, sempre gostei de estar conversando com todo mundo. E aí, o curso de comunicação, para mim, foi um divisor de água, assim. Uhum. Foi o que eu olhei e falei, não, é isso que eu quero fazer. É uma coisa que eu acho que, por mais que a gente não tenha certeza no início, tá dentro do nosso coração, querer ir pro lado da comunicação. Isso é verdade. E pra gente já começar a colocar o pé na porta, Thaís, vou fazer uma pergunta que vai ser basicamente o tema da nossa conversa. Quais são os desafios que você, atuando nessa área há mais de 10 anos, fazendo estratégias, o setor imobiliário, eu sei que é muito difícil, porque é um setor que não é que nem um celular, uma roupa que você coloca em promoção ali, R$29,90, ficou barato e a pessoa quer vontade de comprar. Terreno são coisas caras, né? Eu acho que deve ser muito comparado a um carro, que na verdade deve ser até pior, acredito. Pois um carro, todo ano você pode trocar. Agora, terreno, você compra um terreno, uma casa, não sei, você vai explicar pra gente melhor sobre isso. E aí, conta pra gente, qual é o desafio? É realmente desafiador, porque assim, a comunicação no mercado imobiliário, ela traz uma questão de empoderamento, né? Você está realizando um sonho, está adquirindo um patrimônio. Só que, especificamente no mercado onde eu atuo, o segmento onde eu atuo, ele vende terreno. E terreno, ele é nada mais, nada menos que um espaço vazio. E como você vende um espaço vazio, né? Realmente a gente tem que ter muita estratégia para poder pensar na comunicação para fazer essa venda. Então, diferente de você vender uma casa, de você vender um apartamento, um empreendimento de alto padrão, né? Hoje, você vai lá em Balneário Camboriú, tem aqueles apartamentos milionários, bilionários. Isso é desafiador também vender, mas pelo menos é mais palpável. Agora, vender um terreno, você vai vender literalmente um sonho. E aí o desafio da comunicação é esse, você idealizar aquele sonho para o público. Então, às vezes a pessoa ela nem despertou a necessidade de ter aquilo, e você, como comunicador, como uma pessoa da publicidade, como uma pessoa do marketing, consegue
transpor para ele essa necessidade de ele realizar o sonho dele ali dentro daquele patrimônio que ele está adquirindo. Então, a gente tem que trabalhar sempre a estratégia de conceito do produto, a gente tem que sempre dar um significado para aquilo, para aquele vazio, né? Uhum. Despertar também um sentimento de lugar sobre aquele pedaço de terra, digamos assim. Então, quando a gente desperta essa questão de lugar, esse desejo em cima daquele produto, que o meu produto é o terreno, a pessoa consegue idealizar e querer e desejar aquele produto. Então, aí eu considero, assim, que eu consegui entregar, né, que é desafiador, mas que eu consegui entregar a comunicação daquela venda ali. Bom, e em relação à estratégia de marketing, como que vocês iniciam a campanha do zero? Qual que é os primeiros passos que vocês dão para aquela campanha? Qual que é a diferença entre a campanha offline e online para vocês? Então, toda comunicação, ela tem que ser 360, né? Então, eu tenho que planejar todas as possibilidades de ter contato com o meu público-alvo. Às vezes, o meu público, ele vai estar na rua. Então, como que eu vou ter contato com ele? Através de outdoor, através de panfleto. E aí, eu tenho que entender, o meu público, ele é mais econômico, o meu público, ele é mais alto padrão. Como que vai ser esse material que ele vai manusear? O outdoor que ele vai ter contato lá na rua, ele tem que se identificar com aquilo. Então, se eu vendo uma unidade, por exemplo, que ela é mais econômica, para um público mais econômico, aí eu vou e coloco uma família de comercial de margarina. Ele não vai se identificar com aquilo ali. Então, estrategicamente, a gente tem que identificar esses pontos para saber o que eu vou colocar lá para comunicar com o meu público, entendeu? Então, essa é a estratégia de mídia off. O material que ele vai manusear lá, o panfleto, se eu colocar para ele um catálogo muito rebuscado, para essa pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, não é para mim. É igual ele passar na frente de uma concessionária da Mercedes, ele não vai se identificar. Às vezes até vai gerar o desejo, né? Despertar o desejo ali, o sonho, mas ele nunca vai ver aquilo como palpável, como possível. E aí estrategicamente, eu vou estar repelindo. E a mesma coisa quando a gente vai fazer para o high ticket. Uma coisa muito simples não vai comunicar com uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. Então, aí é que está a estratégia. Eu tenho que analisar o meu público, analisar o meu produto para saber quais os materiais e como eu vou comunicar o meu produto para essa pessoa específica. Para o digital, a mesma coisa. Então, eu tenho a possibilidade de fazer vídeo, de fazer peças estáticas para postar nas redes sociais, e tudo sempre com esse cuidado de engajar o público certo com o produto certo. Bom, Thaís, não vou negar que a gente deu uma stalkeada em você. A gente deu uma procurada, saber mais, claro, né? E eu vi que você foi finalista em 2024, né? No PPA, Prêmios Profissionais do Ano. E você estava comentando antes que você trabalha muito com sonho, então emoções, né? E trabalhar um marketing com emoções, uma coisa que não é palpável, muito difícil. E eu vi que o nome da campanha é Qual é o Valor do Metro Quadrado, né? Você pode falar um pouquinho pra gente como foi essa sensação da criação, o que você pensou para aquela estratégia, o conceito daquele vídeo, daquele manifesto que você criou, como foi estar lá, uma conquista? Conta pra gente. Olha, primeiro que foi a realização de um sonho meu, né? A estratégia que nós utilizamos, que a gente pensou, foi vinculada a uma pergunta específica que normalmente os corretores de imóveis e os clientes que estão buscando imóveis, é a primeira pergunta que ele faz. Ele entra em contato e ele fala, qual o valor do metro quadrado? Esse apartamento aqui, ó, quanto que é o metro quadrado? Esse terreno, quanto que é o metro quadrado? E aí isso despertou, né, foi o link para a gente criar essa campanha. Tá, mas qual que é a resposta dessa pergunta?
ela é simples, é assim, é R$ 600, é R$ 1.000, é R$ 10.000, é um número? E aí a gente falou, não, não é um número, porque o número é o preço do imóvel. Agora, o valor é todo o sentimento, é tudo que aquele imóvel significa para a pessoa. E aí, na campanha, a gente colocou isso exatamente dessa maneira. O valor do metro quadrado depende, essa é a resposta. Para uma pessoa, pode ser um imóvel especial, porque ali ela constituiu família. Para outra, ela viu os filhos crescerem. Um outro imóvel, ela criou a empresa dela e começou e depois virou uma grande empresa. Ou às vezes ela precisou de um imóvel maior porque a empresa dela cresceu. Ela precisou de um imóvel novo porque a família cresceu. Então é relativo. E a gente conseguiu, com uma sensibilidade, assim, comunicar isso num vídeo, né, que foi um manifesto, e as pessoas ficaram, assim, encantadas e conseguiram enxergar o significado do valor do imóvel e não o preço. Bom, muitas vezes as pessoas acabam achando que em questão de campanha de marketing, esse ramo de terrenos, ramo imobiliário, é algo muito estático, muito engessado. Como que você faz para trazer as criatividades para o estilo de campanha, o que você usa para se conectar com o seu público? Então, a gente tem que, nós que somos da comunicação, constantemente a gente precisa reavaliar tudo que já tem no mercado. Então, assim, as coisas que são muito óbvias, elas podem ser trabalhadas, porque às vezes dá o resultado, mas eu nunca posso deixar de querer ser mais criativo, de querer ser mais ousado, de fazer o inverso, igual eu falei da campanha do metro quadrado. Não é responder a pergunta por si só, mas é reformular a pergunta e dar um novo sentido para ela, sabe? Agregar valor, né? Então, a preocupação das pessoas da comunicação tem que ser sempre essa, nunca ficar limitado ao que é óbvio, ao que já está dando certo, não. A gente sempre tem que pensar à frente, ser ousado, questionar todas as coisas, entendeu? Eu acho que esse é o ponto importante. Fazendo um gancho dessa resposta que você deu para o José, sobre não ficar limitado, que eu concordo plenamente, que a comunicação tem sempre que comunicar, expandir, né? Vamos falar um pouco da criatividade, que eu fiquei muito curioso, e conforme você falava sobre emoções e tal, vender terreno, não dá para você simplesmente fazer uma dancinha lá na frente do terreno e falar assim, esse terreno é bom e esse aqui, ele fica aqui em tal lugar. Qual que é a estratégia que você faz para sempre tentar trazer inovação? Porque o ramo imobiliário está sempre mudando. Ele, como você comentou, ele está sempre ou aumentando o seu valor ou diminuindo de acordo com o público. Então ele varia muito, é um mercado muito, muito versátil, né? Aí eu queria entender como que você faz para, assim, cara, eu tenho que fazer uma campanha publicitária por esse empreendimento que vai estar saindo, para esse terreno, e eu não posso fazer uma dancinha, vamos falar assim, né? Como que é? Não que não possa, tá? Poder pode, porque assim, dependendo do público, você vai se comunicar com ele, você vai se conectar. Mas não só a dancinha, né? Tem uma estratégia que eu utilizo, que já tem um bom tempo, que é de sair da bolha. Eu estou no mercado imobiliário há 15 anos, né? Na comunicação, ali à frente da estratégia 10, mas no mercado imobiliário eu já estou há 15. Então acaba que às vezes a gente fica saturado das informações do mercado imobiliário. E aí isso acaba limitando a nossa criatividade. Às vezes a gente se vê fazendo mais do mesmo, mais do mesmo. Então qual que é a minha estratégia? É olhar as coisas de fora. Então, no meu caso, eu estou no mercado imobiliário, o que eu vou olhar? Área médica, área de cooperativas, de banco, automobilística. Então, cara, se as pessoas também estão vendendo coisas que não são da minha área, o que elas estão usando de estratégia? O que eu posso absorver dessa outra área? Então, você vai ver lá os meus seguidores, né, as pessoas das quais eu sigo, né, o conteúdo que eu costumo consumir, tem lá do mercado imobiliário,
mas eu também consumo muito das outras áreas para poder despertar a criatividade que eu possa aplicar dentro da minha área, entendeu? Então, essa é uma das minhas estratégias. Entendi. Aí eu achei muito legal o que você falou, eu não sei se você concorda comigo, José, que esse negócio de sair da bolha é muito real. A gente fica sempre falando para sair da bolha, mas na comunicação é muito interessante que o que a Thaís trouxe, que, por exemplo, ela da área da imobiliária assiste, consome conteúdos da área médica que não tem ligações, mas Sim. elas não são diretas, né? E faz com que ela inove, tenha ideias, insights, criatividade. Isso é muito interessante, porque... Sim, porque se a gente for pegar para analisar em relação às outras áreas de imobiliária, é sempre aquela coisa muito estática, muito na mesma padrão de cor, mesmo segmento, por assim dizer. Eles nunca tá querendo realmente agregar valor para um público-alvo certo. Ela não, na estrutura dela é vários e cada campanha tem uma coisa diferente, tem uma coisa segmentada para aquele tipo de pessoa. E acho que isso é o maior diferencial em questão das campanhas dela. E é interessante porque ela falou de uma forma assim que, como eu posso falar? Por exemplo, ela não atua numa agência que consome vários conteúdos ao mesmo tempo, o conteúdo central dela é um, né? Mas ela faz com que, ao consumir outros conteúdos, eles se misturem e foquem no dela. Isso é muito interessante na área de comunicação. Pra gente também fica essa dica, né? Sim, A gente, por exemplo, assim, se eu estou trabalhando, usando o exemplo da Thaís, se eu estou trabalhando no ramo imobiliário, não focar, né? A gente pode consumir de vários outros ao mesmo tempo, mas claro, que se eu estou trabalhando numa empresa focada em um assunto X, tenho que seguir aquele assunto X, mas não se limitar, né? Que é aquela conversa que a gente teve antes, que a gente não pode ficar engessado, que é como você disse. É junto o útil ao agradável, né? Claro. Sempre diferenciando. Isso faz se diferenciar das demais concorrências. E uma outra coisa também, só complementando, é de nunca ficar limitado ao produto em si. Primeiro eu falei da área, e aí agora eu estou trazendo aqui para o produto. Eu tenho que sempre ver o que aquele produto significa. Literalmente, é um terreno, é um patrimônio, e aí a pessoa vai construir o imóvel dela lá. Mas se eu for parar para pensar fora da caixa, vamos supor, eu vou fazer um empreendimento lá em Chapadão do Sul. Em Chapadão do Sul, especificamente, o que significa adquirir um terreno? Aí eu vou lá para Maracaju. Em Maracaju, especificamente, o que significa ter um terreno? E aí eu consigo trabalhar o mesmo produto de maneiras diferentes, porque para cada praça, para cada região, eu vou desenvolver um produto diferente, para um público também diferente. Bom, Thaís, quais que são os canais que vocês mais usam? Canais de marketing, tipo Instagram, TikTok, essas coisas. Você usa mais o online ou o offline? Qual que vocês têm mais retorno, por assim dizer? Olha, via de regra, hoje, né, na atualidade, o digital ele funciona muito bem, assim, ele é disparado melhor. Mas na minha realidade, para o meu produto, a comunicação off ela ainda funciona e ela consegue, inclusive, me dar mais retorno. Porque o anúncio digital, ele tá na mão da pessoa, mas tudo tá na mão da pessoa. Então, às vezes, ela não vai dar tanto valor para aquilo ali. Ela vai ter o contato e ela, às vezes, vai passar, vai até demonstrar interesse, mas não tá tão interessada de fato. Agora, quando uma pessoa passa num outdoor, pega o telefone e liga, ou então manda um WhatsApp, significa que ela tá muito interessada. Quando ela pega um panfleto e fala, olha, aqui tem um telefone da empresa, vou entrar em contato, significa, assim, alta taxa de engajamento, entendeu? Então, hoje, eu não consigo fazer um e deixar de fazer o outro. Eu sempre vou valorizar por igual os dois segmentos, tanto digital quanto off. Isso é muito interessante porque com o surgimento do digital eu vi que milhares de empresas deixaram de ir no tradicional, deixaram de ir pro convencional e só foram pro digital. É um retorno muito bom, mas acaba perdendo aquele público que vai pelo tradicional. Então, eu acho que é essa questão de ficar equilibrando um ao outro, sempre
usando as duas áreas, é uma coisa que agrega muito valor e ajuda muito na hora do resultado. Sem dúvida, o alcance do digital, ele é 1000 vezes maior do que o offline, né? O off, ele é limitado, geograficamente mesmo. Você vai fazer uma rádio, geograficamente ele está limitado ali naquele território. Você vai distribuir panfleto, a mesma coisa. Uma placa, mais ainda, né? A pessoa tem que passar pela placa e não o contrário. No digital, não. No digital eu consigo pulverizar muito mais. Eu consigo alcançar pessoas assim, que você nunca imaginou. Só que, será que aquela pessoa está preparada para comprar o seu produto? Ela vai ter o contato, ela vai ser impactada. De certa forma, inclusive o digital, para mim, hoje, ele funciona mais como reforço do meu trabalho offline. Né? A pessoa viu uma placa, aí depois ela tá lá no Instagram e viu um anúncio. Eu já vi isso daqui em algum lugar, mas é porque, na verdade, o primeiro impacto dela foi com o outdoor. E sim, as empresas já estão deixando de atuar nessa área do offline e também julgam quando a gente usa essa estratégia do off, tipo, nossa, mas é muito caro veicular outdoor, é muito caro fazer portfólio físico. Você pega essa grana aqui, você investe no digital, nossa, vem um monte de leads, mas às vezes não é um lead qualificado. Sim. Então eu não vou deixar de fazer um e nem o outro. Eu tenho que sempre usar as duas estratégias para poder chegar no meu objetivo, que é o da conversão. Em relação ao funil de vendas, obviamente, no tradicional, eu acho que tem uma entrada menor, né, na questão do tráfego. A entrada é menor do que no digital. Só que quando chega lá, no último estágio do funil, qual tem mais resultado? O digital ou o tradicional? O off. Isso que eu estava imaginando. O digital desperta muito mais interesse, né? Eu consigo atrair muito mais pessoas, mas o off vai me entregar o cara que ele já tá, tipo, muito interessado. Ele já tá quase pronto. É a questão do vendedor ali falar a palavra certa, colocar as condições da maneira que cabe no bolso dele e ele vai fazer a conversão. O digital, ele ainda está muito inacessível. A pessoa, ela vê aquilo ali como uma possibilidade, um sonho, ainda está despertando o desejo nela. Agora, quando ele entra em contato comigo depois que ele teve um contato com o material off, é porque ele já tem quase certeza que ele pode realizar o sonho dele. Que nem você disse que às vezes a pessoa viu o outdoor e aí foi pro digital, viu também e acabou finalizando a compra. Às vezes é dois funis que se juntam, né? Sim. Sim, São dois funis que acabam concluindo o mesmo lead. Exatamente. Eu fiquei curioso dessa questão de leads, que você comentou do funil e se ele é qualificado ou não, como ela disse. Como que você faz, claro que mais pro digital, né? Para fazer com que a pessoa que seja afetada por aquele anúncio, qual estratégia você usa, né? Que ela não simplesmente não passe, tipo assim, é um terreno, não estou a fim de comprar. Você tem que, como você falou lá no começo, aquela emoção, aquele sentimento, aquele sonho, né? Então, como que você pensa assim, cara, eu preciso bolar uma estratégia para assim assado, para o empreendimento X, e ele tem que gerar aquela vontade de compra, né? Porque é um produto, como eu falei no começo, muito delicado de se vender, né? E o marketing é venda, é comunicação, é tudo esse trâmite por trás, né? E você também comentou, para completar a pergunta, né? Sobre que o lead ele chega no corretor, então tem aquele processo de venda. Então, na área que você atua, o marketing, ele, assim como as outras, né? Mas ele é muito delicado para vender. Não depende somente do marketing, né? Depende do marketing, da outra área, assim vai indo. Como você faz para conseguir captar aquela venda? Para vender, vamos falar assim. O primeiro ponto, o marketing pura e simplesmente. A estratégia dele é despertar o desejo. E, se possível, sanar uma dor. Que a pessoa, às vezes, nem sabe que ela tem aquela dor. A dor que eu digo às vezes a pessoa precisa sair do aluguel, às vezes a pessoa precisa de um imóvel maior, porque o que ela tá é pequeno. Às vezes ela nem tá pensando nisso, mas você desperta esse pensamento nela. Seu imóvel tá pequeno, eu tenho um imóvel maior para você. Nesse sentido. Então, acho que a primeira coisa que o marketing tem que fazer, que a comunicação tem que fazer, é despertar o desejo.
Depois que eu desperto o desejo e aí esse lead ele vai para o meu time comercial, eu tenho que dar insumos para o meu time comercial trabalhar. Então, a primeira estratégia que eu faço é vender o produto para o meu time comercial. Se o meu time comercial não compra o meu produto, ele não vai vender o produto. Então, hoje, a primeira estratégia que eu faço é montar o meu time comercial e apresentar para ele todo o conceito daquele produto. Por que que foi pensado daquela maneira? Da onde que veio? Como foi estruturado o projeto? Qual que é o público que a gente pretende atender? Depois que ele compra aquela ideia, que inclusive ele quer para ele fala assim, nossa, eu quero morar nesse empreendimento, ele vai sair nos 4 cantos do mundo vendendo o seu produto. Então, o papel do marketing é falar com o público externo, que é o que você quer vender efetivamente, e para o público interno, que é a sua equipe de vendas, que é o seu comercial. Então, a estratégia para eu ter uma conversão efetiva no meu time comercial é vender o produto para o meu time comercial. Seria a questão do endomarketing, né? Exatamente. Em relação à estrutura de estratégia, os funis, vocês têm o costume de fazer aquelas estratégias rápidas, onde vai ser meio que um tráfego direto, onde a pessoa vai ver, já vai querer comprar, ou é mais detalhado, vai com mais calma no cliente, vai gerando valor e desejo para um prazo maior? Os dois. No funil de vendas, a gente costuma estruturar, principalmente do mercado imobiliário, esse funil ele tem uma timeline bem comprida, tá? Ele não é um tênis, como o Antônio falou, não é um celular que a pessoa entrou, foi impactada pelo anúncio, vou comprar. Não. Gente, a estratégia de marketing imobiliário, ela dura aí 3 meses, 6 meses, 18 meses. Você tem que ir explicando para aquele cliente que ele quer comprar aquilo, que ele pode comprar aquilo, entendeu? A gente que tem que ensinar ele sobre o que ele quer. Realmente gerar, né? Você vai colocar a semente nele. Exatamente. E aí, como qualquer semente, demora um pouquinho, né? Para poder dar os seus frutos. Então, funciona da seguinte maneira. Quando a gente está no topo de funil, que a gente fala, eu vou despertar interesse. Então, eu vou fazer um material que ele tenha curiosidade, que desperte a curiosidade dele, mas não efetivamente que ele já vai comprar, mas que ele já vai, assim, ó, ligar uma luzinha. Quando ele está ali no meio do funil, eu já estou trabalhando com ele um remarketing, que é assim, olha, essa pessoa aqui despertou interesse no meu produto, ela levantou a mãozinha, então ela já vai para um segundo nível, e aí eu vou trabalhar um remarketing com ela. Eu vou começar a quebrar objeções, porque lá no princípio ela vai falar, mas será que esse produto é para mim? Será que eu tenho condições de comprar? Será que ele tem os diferenciais que eu preciso? Aí eu vou começar a quebrar essas objeções. Eu vou começar a falar que é com condição facilitada, que cabe no bolso dele, que tem isso, aquilo, outro, que o filho dele vai poder usar o playground, que a família dele vai poder ser recepcionada num salão de festa. Então, eu vou quebrando todas as objeções que ele vai construindo e vai se questionando. Até que ele passa para a terceira etapa, que é o fundo de funil, que a gente chama. No fundo de funil, ele já está qualificado para eu mandar ele para o meu time comercial. E aí, o meu time comercial vai reforçar tudo que eu já trabalhei e vai dar o checkmate. Olha, esse imóvel é para você. Você tem condições de comprar. Ele é o ideal para sua família. Ele vai te dar um retorno de investimento. Então, como eu já tinha trabalhado com o meu time comercial e ele já tem todas as informações, ele vai finalizar a venda. Mas isso num período, assim, a gente falando parece que é rapidão, né? O cara chegou aqui no meu stand de vendas, falou, eu quero essa unidade aqui, pronto. Não é assim. Quem dera fosse. Quem dera fosse. É uma construção que a gente faz. Cara, isso é muito interessante porque a maioria dos empreendimentos que eu vejo vai no funil puro, cru praticamente, porque sempre vai naquela questão do marketing direto. Sempre quer mostrar tudo o valor do produto no primeiro post, na primeira abertura. Sim. E detalhar, assim, colocar um funil muito extenso é uma coisa muito interessante.
Eu, eu trabalhei em um projeto que eu tinha um funil geral e cada etapa tinha um funil específico para ele. Então foi uma questão muito extensa, foi um marketing muito extenso, mas que deu muito resultado. Então acho que esse seria mais ou menos o caso. E acho que é muito mais interessante, é muito mais fácil de criar conexão com a marca, com o produto. É o famoso vem aí, tá quase chegando, chegou. Olha lá, hein? Vem uma coisa muito forte. Exatamente, é bem isso. Puxando essa fala do empreendimentos que a gente está sempre vendo, no ramo imobiliário aqui em Campo Grande, eu notei que está crescendo muito. Gente, eu não sei se foi por conta dessa temporada, dessa pesquisa que eu fiz, mas comecei a prestar atenção. Onde eu olho tem empreendimento saindo. É outdoor aqui, é lançamento de fulano, é não sei o que, é terreno, é casa, é aluguel. Falei, gente, eu não tinha parado para pensar nisso, né? E é sempre lançamento, né? Queria saber como que é para você fazer essa estratégia para lançar, porque a comunicação de um lançamento é outra, né? É a parte de você conquistar que você já fez, como você falou dos funis, você já passou por ela, aí você já tem aquela pessoa em mãos, mas você ainda não vendeu. Você ainda tem um lançamento, você ainda tem aquela conversa que é um marketing, é aquele, como fala, aquele network com o próprio cliente, né? Porque você tem que fechar aquela parceria entre vocês. Como que é um lançamento, a estratégia que você usa? Então, hoje a gente trabalha com prospecção de leads. Então, eu sei que daqui 12 meses eu vou lançar um produto, aí eu começo a prospectar pessoas interessadas. Não necessariamente ele está no momento de compra, mas eu já estou despertando interesse nele. E aí eu vou fazendo um grande bolsão de leads. Eu fico lá com um monte de gente numa lista, assim, aguardando. Tipo, não compra hoje, calma aí que não compra Vai do vir, concorrente, vai vir. porque esse meu aqui vai ser bem melhor. Então a gente fica nessa função de ficar administrando ali esses leads, né? E aí depois, quando a gente vai para a estratégia de lançamento, eu tenho que reaquecer essa minha base. Aí eu começo a disparar informações para ele, que realmente agora vai acontecer. Então, há 12 meses atrás ele despertou interesse, ali em 90 dias, 60 dias antes, eu tenho que falar: olha, agora vai chegar o grande dia e você vai ter a oportunidade de realizar o seu sonho. E a gente vai fazendo estratégias de comunicação para deixar ele aquecido e preparado para esse momento. E eu não posso entregar o jogo. Eu tenho que despertar o interesse dele, a curiosidade e levar ele para o meu lançamento, que a gente chama de dia D. Então, até, vamos supor lá, dia 1º de maio é o lançamento. Até dia 1º de maio, nenhuma informação comercial é divulgada. Então, ele fica no... Meu Deus, eu tenho que estar lá. Saber, eu quero saber. Eu tenho que estar lá nesse dia, porque se eu não for nesse dia, eu vou perder a oportunidade. Eu tenho que saber o que vai acontecer nesse dia. Então, a gente desperta essa curiosidade e leva ele para esse dia, estrategicamente mesmo, porque daí eu vou despertar sentimento de que está acabando, ele vai ver que as outras pessoas também foram no mesmo dia, também tem interesse, aí ele vai falar: meu Deus, eu não posso nem pensar, eu tenho que comprar agora, porque senão ó, o cara que está aqui do meu lado já vai comprar e aí eu vou ficar sem. Então, é esse sentimento de escassez mesmo que a gente tem que usar estrategicamente para poder fazer o sucesso de vendas ali. Em questão da estratégia de prospecção, qual que é o que vocês mais usam? E-mail marketing, vai no WhatsApp mesmo, ou no próprio Instagram? Como que é a parte, o principal canal de vocês? Depende do nível que a gente tá já com esse lead, né? Inicialmente, lá no começo, eu vou trabalhar com um formulário do Meta, por exemplo. Se ele for impactado com um anúncio, ele vai preencher lá os dados dele, vai cair para mim como um lead interessado. Mas também tem a opção da gente mandar ele direto para o WhatsApp do time comercial. Isso não é muito bom, porque ele não está pronto, né? Ele, dependendo do produto, se ele já não estiver disponível para venda, se eu estiver nessa fase só de prospecção, aí o cliente vai
cai de paraquedas no corretor, o corretor quer vender a todo custo, mas não tem o produto para vender. Então eu tenho que ter cuidado de ter essa estratégia. Às vezes é melhor eu ter um lead frustrado que tipo, poxa vida, vocês não têm a informação para vender, do que eu mandar um cara que não está preparado para um time comercial. E aí eu vou perder o cara mesmo assim. Se eu tiver o cadastro dele, pelo menos eu tenho a oportunidade de fazer um recontato, um remarketing, trabalhar esse cliente. Agora, se ele foi para o time comercial fora de hora, aí você perdeu. Aí ele não vai ter paciência de entender a situação. Então, é melhor a gente receber ele ali no formulário de contato, seja numa landing page, eu posso fazer um anúncio, enviar ele para uma landing page. Isso daí também ajuda a qualificar o cliente. Porque se ele clicou no anúncio, mandei ele para uma landing page, chegou lá na landing page, ele viu todas as informações do empreendimento. Aí chegou no final, ele ainda colocou os dados dele porque ele tem interesse. Apertou o botão, tem interesse. Então significa que ele está super qualificado. Ele vai ser super compreensível em entender que ele não vai comprar aquele produto agora, porque aquele produto está sendo preparado, porque vai ter um momento de lançamento. Então, assim, tudo é estratégia. Eu não posso deixar de desvalorizar nenhum método. O botão do WhatsApp funciona, o formulário do Meta funciona, o formulário da landing page funciona, tudo funciona. Depende do momento que você vai utilizar. Acho muito interessante essa questão do detalhamento, de cada pedacinho ser muito estratégico dessa forma. Porque muita gente olha, vê as estruturas prontas, vai lá, clica no botão, acha que é só aquilo. Mas não, saber que é essa questão toda, essa longa... Tem toda uma estratégia. Toda uma estratégia para isso, essa é uma questão muito interessante. Sim. Thaís, bom, dando aquela resumida, né? Cara, eu vi que é difícil. É uma área difícil para trabalhar. Como é a parte que eu fiquei mais assim, nossa, é a parte de você captar, fazer o bolsão de leads, como você falou. Aí eles esfriam, porque passou um tempo. Aí você aquece de novo aquele povo e vai ter que vender de novo e reforçar. Então é uma coisa que sobe e desce, não é um marketing que só sobe, né? E não é constante, ele sobe e desce, é variável, né? Mas agora, saindo um pouco do ramo imobiliário e focando na comunicação, quero te fazer uma pergunta um pouco pessoal, mas nessa área. Se você fosse falar para a Thaís do passado, que estava começando a entrar na área da comunicação, para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão estudantes, pessoas que já são formadas, que ou ainda nem fazem nenhum nem o outro, mas estão curiosas em saber que assistem a gente, um conselho, uma dica, uma ideia que, cara, se eu tivesse ouvido quando jovem nessa área, facilitaria. Ou às vezes não uma dica nem um conselho, mas segue o fluxo, sei lá. Olha, eu acho que sem dúvida, assim, pela minha experiência, eu sempre tive vocação pro meio da comunicação. Eu estava até comentando mais cedo que eu já fiz oficina de atores, eu sou uma pessoa vergonhosa e tímida, mas eu sempre gostei dessa área de atuação e de comunicação. Só que, sinceramente, eu não via isso como uma carreira, como uma profissão. E aí eu deixei um pouco de lado esse meu talento, essa coisa mais interna, e fui tentar seguir carreira para uma coisa mais analítica, né? Então eu fui pesquisadora, me formei bacharel e tudo mais. Só que ainda assim, tudo que eu ia fazer na minha área, quando eu trabalhava, estava lá mexendo com planilha, mas eu dava um toquezinho de um talento diferente ali. Tudo que eu ia fazer um documento, ele tinha um toque artístico. E eu acho que, assim, querendo ou não, eu perdi um pouco de tempo, porque eu quis ir para as vias que são mais... que a minha família ia aceitar, digamos assim, que a sociedade ia aceitar. Sim. E eu acho que isso é um erro. Se eu fosse a Thaís do passado, se eu pudesse voltar no passado, talvez eu ia começar já por aí, né? Eu sei que eu tenho vocação nisso, as pessoas estão falando que eu tenho vocação para isso, então por que não? A área da comunicação, ela é maravilhosa, ela é cheia de vertentes, ela é cheia de possibilidades. Não quer dizer que eu vou estar na frente da câmera, eu posso estar numa produção, eu posso estar gerando conteúdo, eu posso estar na área do jornalismo, enfim,
uma série de coisas, uma série de possibilidades. Então, certamente eu ia falar para ela, filha, segue o caminho da comunicação, porque esse é o seu talento. Que vai dar certo. Sim, exatamente. Maravilha. Bom, Thaís, muito obrigado pelo esse bate-papo que a gente teve aqui. É muito interessante toda essa questão do marketing, dos fundamentos. Eu mesmo sou apaixonado por marketing, foi Sim. muito bom para mim. Onde que as pessoas podem encontrar suas redes sociais, pode conversar com você, pode te seguir, ver o que você posta? Olha, por incrível que pareça, eu não sou tão assim, eu sou um pouco low profile, mas eu gero conteúdo no meu Instagram, que é @tai com H, e as pessoas podem me encontrar lá. Ok. Bom, gente, estamos acabando, estamos encerrando. A minha rede social é eu.joseluiz. A minha é o Antônio Toffoli. Siga a gente no Instagram, o @comunicapodcast, @.comunicapodcast. Aqui no canal, toda quarta, né? Toda quarta ao meio-dia sai um episódio novo. E muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.